Bom dia a todos, aqui é o Rafael Bortolini da CRIO. Estou fazendo um teste de som para a gente poder começar. Se vocês puderem confirmar na caixa de chat ali que vocês estão me ouvindo bem, eu agradeço. Ok, muito obrigado. Recebi vários comentários aqui. Vamos lá então. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Estamos começando pontualmente às 10h02, como é o nosso horário. Para quem é a primeira vez que está vindo, dou as boas-vindas. Também para quem já está nos acompanhando faz bastante tempo. A gente faz esses eventos, esses webcasts, mais ou menos 1 ou 2 vezes por mês, sobre assuntos diversos relacionados a BPM, BPMS, gestão de processos. Você pode acompanhar através do nosso site, crio.com.br, o calendário dos próximos eventos. Essa apresentação vai durar mais ou menos 30 minutos, depois eu vou abrir para perguntas. O microfone de vocês está bloqueado só por uma questão de qualidade do som, porque se eu abrir vai ficar dando um eco na sala, mas vocês podem fazer perguntas a qualquer momento através da sala de chat ali, eu vou tentar responder ao longo da apresentação. E se eu não responder ao longo, eu respondo no final. E também no final eu posso abrir o microfone se alguém quiser fazer alguma pergunta, achar mais fácil fazer a pergunta. Ok? Esse é um assunto relativamente novo, é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, mas ao mesmo tempo é um assunto que está bastante em voga aí pelo mundo, né? O tema divulgado era processos e filosofia Lean. Eu adaptei mais para Lean BPM, que é um conceito que também está bastante forte aí no mercado. E é bastante interessante aí, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou diretor da CRIO, sou um dos arquitetos da orquestra. Eu estou fazendo um mestrado em engenharia de produção, que tem bastante a ver com essa questão de Lean, a gente vai ver sobre isso aí, como é que liga uma coisa na outra. Tenho algumas certificações Microsoft, OSEB, CBPP, e também já trabalhei em projetos premiados aí da WFMC, que é a Organização Mundial de Tecnologia e Workflow. Então, toda a minha área de pesquisa é na área de workflow, processos, tecnologia e também Lean agora, que é o tema do meu trabalho de minha dissertação de mestrado. A CRIO tem 11 anos de experiência, especialista em gestão por processos, então a gente trabalha basicamente com gestão de processo e projetos de BPM. A gente tem já participado aí de eventos pelo mundo inteiro, tentando se informar, como CeBIT, BITS, Digtex, BPM Next e outros eventos aí pelo mundo relacionados à tecnologia e gestão por processo, para poder sempre se manter atualizado e estar compartilhando informações com vocês. Nós também somos o fornecedor da Orquestra BPM, que é uma solução nacional, foi a primeira BPMS brasileiro a ser desenvolvido. Hoje em dia está na versão 3.0, uma versão já bastante consolidada. É um produto que permite que você mapeie, desenhe e automatize seus processos de negócio. Já foi premiado aí diversas vezes no assunto. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a CRIO, pode entrar no nosso site, crio.com.br. Vai ter todas as informações lá sobre o produto, pode pedir um trial também, testar o produto, etc. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. E eu vou começar falando um pouco sobre Lean, né? Muitos de vocês aí devem estar ouvindo essa palavra mais recorrentemente hoje em dia, né? Não sei se é o caso ou não, mas assim, é uma palavra que tem sido falada cada vez mais. Apesar dela ter sido cunhada, a palavra Lean ela foi cunhada há mais ou menos, chutar aqui uns 30 anos talvez, tá? Para representar e para descrever um movimento que tinha acontecido 20 anos antes. Então nós estamos falando de uma coisa de 50 anos atrás. Tá? Mas, todavia, entretanto, né, a partir dos anos 2000 aqui a gente vai ver o porquê essa palavra aí começou a se expandir, começou a sair da indústria, onde ela nasceu, e começou a se expandir aí para diversos outros cantos aí da área de gestão. Tá? Para a gente entender um pouco de onde é que vem esse conceito de Lean, é muito importante a gente revisitar esse gráfico aqui, que eu gosto bastante, e outras pessoas já devem ter visto ele em outras apresentações minhas, que representam as 3 grandes ondas de gestão de processos ou por processos da história da humanidade.
né? Diz-se que atualmente nós estamos na terceira onda de processos, certo? Que nasceu a partir dos anos 2000, mais ou menos. Mas antes dessa onda que nós estamos vivendo nesse momento, né, nós já passamos por duas grandes ondas no passado. A primeira onda, com a administração científica, Taylorismo, Fordismo e outras técnicas voltadas eminentemente para a indústria. A segunda onda, com o movimento da qualidade total no Japão, Just in Time, Six Sigma e outros padrões que surgiram a partir daí. E o sistema Toyota de produção e o próprio Lean, que surgiu aqui nessa segunda onda. Então, na verdade, o Lean, que é um conceito tão falado hoje em dia, ele é um conceito da segunda onda de processos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens aí para entender como é que a gente chegou no ponto que nós estamos hoje aqui. Se a gente for olhar a primeira onda de processos, né, é uma onda que surgiu, vamos dizer assim, no final do século XIX, mais ou menos, tá? A partir da metade do século XIX, início do século XX, né, do século passado, principalmente com os conceitos do Frederick Taylor, que foi um dos técnicos, dos cientistas, né, que eles levaram a ideia da divisão do trabalho ao ponto máximo. Né? Eles levaram a ideia de controle de tempos e movimentos, né, que a gente ouve bastante falar em aulas de OIM, etc. Né, ele levou ao ponto máximo. O Taylor foi o que propôs que alguém ficasse com um reloginho do lado do operário, lá, por exemplo, medindo quantos pregos aquele cara prega naquele dia. Né? Aqui a gente tem algumas fotos aqui. Na verdade, a foto da direita aqui é do Taylor. Né? Na foto de baixo aqui a gente tem uma foto do filme Tempos Modernos, que é um filme muito interessante. Tem disponível gratuitamente aí na internet, no YouTube você acha esse filme, é um filme do Chaplin, que mostra como é que era a vida nessa primeira onda do processo, dentro de indústrias, dentro de situações bem precárias de trabalho intensivo em repetição, etc. Né? E o Taylor ele propôs que os tempos e os movimentos fossem extremamente controlados, cientificamente controlados, com relógios, com métricas, com castigos para quem não cumpria o tempo. Né? E o maior expoente da produção dessa primeira versão, né, dessa primeira onda de processos, foi o Ford, o Henry Ford, que está na foto da esquerda aqui, que foi o grande industrial do início do século XX, que utilizou na prática as ideias do Taylor para conseguir construir a primeira grande indústria automobilística de sucesso, que é a Ford atualmente. Né? Então, o Ford ele conseguiu montar uma linha de produção de alto nível, de alta qualidade, né? Implementando esses conceitos aí do Taylor. Tá? Esse era o conceito inicial assim, da primeira onda de processos, onde você ainda está muito na indústria, né? E você está usando o conceito de processos para maximizar a sua produção. Quanto mais você produzir, melhor. Né? Aqui a gente ainda não tem o conceito de Lean. Tá? Aqui a gente ainda não tem o conceito de Lean. A partir da segunda onda de processos, a gente tem o nascimento de uma série de fatores aqui que levaram ao surgimento do conceito de Lean, de manufatura enxuta e por aí vai. Então aqui a gente tem o contexto que nós estamos vivendo, na verdade, né? Nesse momento, a segunda onda de processos ela nasceu no Japão. O Japão estava completamente destruído após a Segunda Guerra Mundial. Ele é um país com muitas limitações geográficas, é um país pequeno, não tem muito espaço, não tem muitos recursos naturais, e eles, mas ao mesmo tempo, é um povo extremamente disciplinado, né? Um povo com uma cultura bastante diferente, voltado à poupança, voltado à estabilidade, né? E nesse momento de inflexão da história japonesa, né, se criou um movimento das indústrias japonesas para buscar alternativas para que elas se tornassem competitivas. Como é que nós vamos reconstruir a indústria japonesa, que estava totalmente destruída depois do fim da Segunda Guerra Mundial? E aí entram dois caras, entre tantos outros, né, dois caras muito importantes. O primeiro é essa fotinha de baixo aqui, que é o William Deming. Ele é um professor americano, na verdade. Ele veio dos Estados Unidos, ele saiu dos Estados Unidos e foi para o Japão. E ele foi uma espécie de um mentor da comunidade industrial japonesa. Ele começou a espalhar conceitos de melhoria, começou a desenvolver. Ele juntou as ideias dele com o perfil de gestão
japonesa e isso deu bastante certo. E aqui, esse japonês aqui, muito famoso, é o Taiichi Ohno, que foi o principal responsável pela implantação dos programas de qualidade na Toyota. Então aqui a gente tem os exemplos de alguns carros aí da Toyota produzidos naquela época, né? A Toyota rapidamente, e para surpresa de todo mundo, ela se tornou uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, né? E ela tinha um grau de produtividade, em certo momento, muitas vezes superior do que as indústrias norte-americanas. E o pessoal começou a estranhar, mas o que está acontecendo? Né? Mas como é que conseguiu chegar nisso? Só que quando a gente está no meio de uma mudança histórica, geralmente a gente não consegue ver essas coisas. Né? Quando a gente está no meio de um movimento, é difícil você conseguir enxergar o que está acontecendo. Como é que o Japão saiu de uma destruição total, né, sem indústria nenhuma, para um modelo industrial altamente competitivo, com grande qualidade de produtos feitos, né, e um alto controle de produção, velocidade, performance, etc. Como eles conseguiram fazer isso? Isso começou a ser estudado a partir da década de 80. A partir da década de 80, o mundo começou a olhar para trás, o que tinha acontecido nesses últimos anos para o Japão ter conseguido fazer tudo isso. E aí, a gente tem a alcunha do nome Lean, ou muitas vezes chamado, não é necessariamente um sinônimo, mas são similares, modelo Toyota de produção, produção enxuta. Esses conceitos têm a ver com o quê? Com os princípios, as técnicas e as ferramentas que o Japão implementou naquela época para conseguir sair do nada para ser a indústria mais competitiva do mundo. Tá? Então, Lean Manufacturing, que você pode ver por aí espalhado em livros, pela internet, etc., é igual à manufatura enxuta, que é igual à produção enxuta, que é uma adaptação, na verdade, de sistema Toyota de produção. Sistema Toyota de produção significa as técnicas que a Toyota especificamente implementou. Né? O Lean Manufacturing, manufatura enxuta e produção enxuta, são muito baseados nas ideias da indústria Toyota, porém com algumas adaptações de outras indústrias japonesas. Tá? Então, se a gente vê esses termos aqui, enxuta, produção enxuta, sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing, podem ser considerados um pouco como sinônimos, tá? Apesar que a Toyota especificamente tem algumas diferenças. E aqui a gente tem a alcunha, na década de 80, pela primeira vez, do termo Lean, né, que começou a ser utilizado para representar esse modelo aí de produção. Tá? Atualmente, né, a gente vive hoje na terceira onda de processos. Né? A gente está vendo aqui terceira onda de processos. Surgiu a partir aí do início dos anos 2000, e notem que aqui eu até coloquei como um dos conceitos fundamentais da terceira onda de processos o próprio Lean. Né? Apesar deste conceito ter surgido mais próximo da terceira onda, ele representa todas as técnicas e melhorias que foram implementadas na segunda onda de processos. Tá? Assim como o Six Sigma também é um conceito já mais antigo, mas que hoje está extremamente em voga. As coisas levam um tempo aí, às vezes levam algumas décadas aí para a gente perceber o que aconteceu, para a gente conseguir entender o que aconteceu naquele momento. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco aí do que aconteceu naquele momento exatamente. Tá? Hoje em dia, é bastante engraçado, né? Nós estamos em 2014 e a gente está falando de conceitos que começaram a surgir lá em 1950, 55, 60, ao longo da década de 60, ao longo da década de 70. Né? E este conceito, a partir da terceira onda de processos, a partir dos anos 2000, o conceito de Lean começou a ser implementado, começou a ser expandido para diversas outras indústrias. Então, até a segunda onda de processo, a gente estava vinculado, a ideia de processo estava vinculada muito à manufatura, à chão industrial. Né? A terceira onda de processos, ela tem como uma característica muito importante a questão de você trazer o conceito de gestão de processos, de métrica de processos, de performance de processos, para dentro do escritório. E junto com isso, o próprio conceito Lean, que é um conceito fundamental na indústria, também começa a entrar para dentro de outras áreas. Então hoje, se você procurar na internet, você vai ouvir falar sobre Lean Services, que são serviços Lean, Lean Office, que é como eu aplico as técnicas Lean dentro do meu escritório para processos internos, Lean Startup, que é um conceito interessante, que é como é que eu monto uma empresa nova, como é que eu valido uma ideia de uma empresa nova usando o conceito Lean, Lean Process, que tem tudo a ver com Lean BPM, Lean Thinking, que é um jeito de pensar Lean, e também você vai achar hoje Lean BPM. Né?
que é você implementar o conceito de BPM, mas com uma filosofia Lean. Tá? E você tem mais uma infinidade de outras coisas Lean que você vai achar por aí hoje em dia na internet. Né? É uma palavra que está na moda? Está na moda. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que está na moda, mas ela não tem que ser justificada, porque o sucesso dela é inegável. Né? Ela tem mais aí de 50, 60 anos de pleno sucesso e de implementação no mundo inteiro. Então, não é uma coisa que chegou e vai passar. É um conceito já bastante consolidado. Né? A prova de sucesso está aí, a gente vê no nosso dia a dia disso aí. Tá? Muita gente fala assim, tá, mas o que é o Lean? É um conceito? É uma filosofia? É uma doutrina? O que é o Lean? O Lean, na verdade, é uma palavra para representar um conjunto de conceitos, princípios e também métodos ou ferramentas que você vai ter que aplicar. Eu vou falar eu vou explicar alguns dos métodos aí, ferramentas Lean aí na sequência. Então, na verdade, Lean é um conjunto de coisas. É o jeito que você vê o mundo, é o jeito que você trabalha no seu dia a dia, é o jeito que você implementa algumas técnicas de gestão, é um hall de ferramentas que você tem à disposição que você pode usar ou não. Né? Não tem o conceito assim, estou aplicando Lean. Não, você está aplicando algumas ferramentas Lean, você está aplicando alguns conceitos Lean. Ninguém vai aplicar todos os conceitos Lean. Isso não existe. Não existe, você tem o selo Lean. Isso também não existe. Né? Você tem um hall de conceitos, ferramentas à sua disposição e você vai aplicar algumas dessas ferramentas. Ninguém vai aplicar todas as ferramentas. Nenhuma indústria aplica todas as ferramentas Lean. Eles aplicam os conceitos que são mais interessantes para eles naquele momento. Tá? Isso é muito importante ter bastante claro. Qual é a ideia principal do Lean? Tá? Qual é a ideia principal do Lean? O Lean diz, a ideia do Lean diz que uma produção normal, né, e originalmente voltada para a manufatura, mas hoje a gente pode expandir esse conceito para o escritório, por exemplo, que num dia de trabalho, por exemplo, numa produção, você tem 60% de trabalho e 40% de perda. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas perdas aqui na frente. O que são perdas? Perdas pode ser qualquer coisa que não dê origem a um trabalho que gerou valor para um cliente. Né? Então, se a gente for olhar para uma indústria, por exemplo, uma perda é um estoque parado, um produto defeituoso, o tempo que você tem que levar um produto em fabricação de uma máquina até a outra máquina, isso é uma perda. O tempo que você tem que transportar o produto da indústria até o consumidor, até o ponto da loja, é uma perda. Né? Tudo isso são perdas. São atividades que não geram valor para o cliente. O cliente não percebe o valor disso aí. Eu, quando compro um produto numa loja, por exemplo, não me interessa que esse produto foi fabricado na China, ou que ele teve que ser transportado da China até aqui, ou que ele teve que ser transportado, por exemplo, de Manaus até aqui. Isso não vai gerar valor diferenciado para mim. Eu não estou comprando ele porque ele foi importado, porque ele andou por um navio até a China. Então, isso é perda pelo conceito Lean, porque não gera valor para o cliente. Né? E esse mesmo conceito é muito interessante porque a gente pode aplicar muito facilmente no escritório. Né? Vou pegar o exemplo mais típico de todos, de perda de produção num dia a dia de um escritório, de uma empresa de serviço. Quantas reuniões inúteis a gente não faz no dia a dia, né, que são simplesmente perdas, que não são horas produtivas. Então, o Lean, ele busca, a meta principal do Lean é eliminar perdas. Quer dizer, eu ter 100% de trabalho, eu ter 100% de coisas úteis que geram valor para o cliente. Então eu vou tentar, por exemplo, diminuir o tempo de transporte, eu vou tentar diminuir o meu estoque, eu vou tentar diminuir o meu número de produtos defeituosos, eu vou tentar diminuir o número de reuniões inúteis, eu vou tentar diminuir o número de andanças do processo de um lado para o outro, eu vou tentar diminuir o tempo de espera para um diretor responder uma determinada atividade, eu vou aplicar os conceitos e as ferramentas para tentar diminuir as perdas de um processo. Sendo que o conceito de perda para Lean, e esse conceito é muito importante para o conceito de Lean, perda é tudo que não gera valor ao cliente. Tudo que eu faço no meu dia a dia que não gera valor ao cliente é uma perda. Ok? E a gente tem que começar, se você começa a pensar em Lean, você começa a pensar quantas coisas eu estou fazendo no meu dia a dia que
não estão gerando valor nenhum. Então, o Lean busca essa redução total da perda. Ele consegue fazer uma redução de 100% da perda? Não, isso é impossível de conseguir. Mas ele reduz drasticamente a perda você aplicando esses conceitos aqui do Lean. Tá? A meta dele é a redução de 100% da perda, né? Chegar a perda a 0%, mas isso também seria um ponto perfeito que não existe, né? Então, mas ele consegue chegar muito próximo dessa meta aí, em indústrias altamente otimizadas. Então aqui a gente tem que o conceito principal de Lean é eliminar perdas, tá? Sendo perda tudo que não gera valor ao cliente. Os 7 tipos de perdas para o Lean, olhando pelo lado da indústria, tá? Então isso aqui vem da literatura e tem muito a ver com produção mesmo. Você tem perda relacionada à superprodução, que é quando você produz muito mais do que você precisa, isso é uma perda. Quando você faz mais do que o seu cliente está demandando, isso é uma perda. É interessante isso aí, isso é importante. Os métodos ágeis, hoje em dia, de desenvolvimento de software, usam muito esse conceito também de superprodução, né? Quando você desenvolve mais do que deveria. Isso é uma perda, é ruim você fazer isso. Tempo de espera, quando você tem, por exemplo, uma linha de produção e um produto fica parado esperando uma máquina terminar de processar o outro produto, o produto fica ali parado esperando alguma coisa. Vamos olhar para um escritório, por exemplo, você tem muito tempo de espera. Um processo de negócio, né, você tem muito tempo de espera. Você está esperando o diretor voltar da reunião dele para ele poder aprovar o processo para andar para frente. Você está esperando o diretor voltar de férias para aprovar aquele assunto. Tudo isso são perdas. Você tem perda de transporte, né, que é muito simples o conceito, é a perda de levar o produto ou o serviço de um lugar para o outro. O transporte é uma perda. Você tem a perda do processamento em si. Processamento mal feito leva muito tempo para fazer aquele produto ou aquele serviço, é enrolado, é complicado, as pessoas não sabem muito bem como fazer. Você tem perdas de estoque disponíveis, quando eu tenho muito estoque parado. Né? O estoque está lá parado, isso é perda também. Você tem perdas de movimento, quando, por exemplo, eu tenho que movimentar o processo de uma mesa até a outra, ou um produto de uma máquina até a outra. E, por fim, você tem perda relacionadas a produtos defeituosos, né? Que é uma perda muito crítica, né? Que é você produzir um produto, fazer um serviço, e aquilo lá não está dentro do nível de qualidade que o cliente espera. Então, você gastou o seu tempo para nada. Esses são os 7 tipos de perdas. Eles foram criados olhando para a indústria, mas eles podem ser aplicados olhando para o escritório. Essas atividades aqui de perda, elas não agregam valor ao cliente. Esse é o principal conceito, né? Perda é aquilo que não agrega valor ao cliente. Então, esses 7 tipos de perdas aqui no Japão são, pelo conceito japonês do Lean, as atividades que não agregam valor. Bom, vou falar um pouco agora sobre Lean BPM, né? Porque o nosso conceito principal aqui, nós não trabalhamos com Lean, nós trabalhamos com BPM. BPM, Business Process Management, né? Gestão por processos, como a gente vê hoje em dia. E hoje em dia você vê por aí um conceito de Lean BPM. É um conceito novo aí de Lean BPM. O BPM, o conceito de BPM e os conceitos de Lean, eles têm muita coisa em comum se você começa a estudar os dois similarmente, né? Aqui a gente colocou aqui algumas coisas que têm muito em comum BPM e Lean também. Primeiro, tanto o BPM quanto o Lean acreditam que o trabalho da organização está contido em processos, ou seja, que o valor da organização é feito através da execução de processos. Tanto o BPM como o Lean, eles respeitam o conhecimento de cada profissional sobre o trabalho que executam. Né? Isso é muito importante. No BPM a gente tem que entender como é que a pessoa faz aquele trabalho, você tem os especialistas, os processos, etc. Tanto o BPM quanto o Lean são gerenciados através de melhoria contínua. Você está sempre melhorando, você está sempre buscando a melhoria. Os dois defendem a padronização de processos, ambos requerem e são essenciais apoio executivo, apoio da diretoria, apoio da presidência para a implementação. Ambos são baseados na visão do cliente, então você está olhando de fora para dentro, você está olhando pelo cliente o que é importante. O que não é importante para o cliente sai fora do seu processo. E ambos são orientados à geração de valor. Que está muito relacionado com a frase de cima ali, gerar valor para o cliente. Então, BPM e Lean tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tanto que os conceitos atuais de BPM são, o termo BPM surgiu no final da década de 90, né? Lean, como eu falei, é muito mais antigo. E foi
extremamente baseado nos conceitos de Lean. Tá? Então, quem alcunhou os primeiros conceitos de BPMI se baseou muito, muito no Lean e o que o Lean estava disponível para a indústria. Bom, quais são os 5 passos básicos para a implementação Lean? E aqui vale para quem está implementando BPM também e vai implementar um Lean BPM. Tá? Primeira coisa, defina o valor sobre a visão do cliente. A visão do cliente é um dos conceitos fundamentais do BPM atualmente e também é um dos conceitos fundamentais do Lean. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que ver o valor pelo cliente. O que agrega valor para o cliente? Identifique os passos que criam valor sob a ótica do cliente e elimine os que não criam. Ou seja, eu vou desenhar o meu processo com a visão do cliente e o que não agrega valor para o cliente, eu vou tentar eliminar. Ordene os passos que criam valor no menor fluxo possível. Então eu vou tentar botar eles numa ordem e numa sequência de execução que vai me trazer o menor tempo possível, porque quanto menor o tempo, menor as minhas perdas. Ouça as demandas dos clientes e crie processos que respondam a elas. Ou seja, eu tenho que entender a cabeça do cliente e tenho que criar processos que respondam às demandas do cliente, não que defendam as demandas internas nossas. E por último, que é um super importante conceito, que é continue aperfeiçoando o processo para atingir a perfeição. Quer dizer, você tem que implantar circuitos de melhoria contínua. Você tem que estar constantemente melhorando o processo para chegar num processo perfeito, para um processo melhor. Quem desenha o processo, vai revisar ele daqui 1 ano, 2, não está implementando Lean, porque não está implementando melhoria contínua. Tá? Bom, e como é que eu faço tudo isso? Muito fácil falar. Né? Como é que eu faço tudo isso? O Lean tem uma série de ferramentas. Eu vou citar vou explicar algumas ferramentas aqui, né, que são usadas no dia a dia, que nasceram na indústria e hoje todos os escritórios estão utilizando. Né. Você tem, por exemplo, o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA é um conceito fundamental hoje na área de gestão e também na área industrial. Né. PDCA vem de plan, de planejar, D de fazer, C de check ou checar, né, e A de atuar. Ou seja, planeje, faça, cheque, monitore e haja. Tá? Um ciclo de PDCA significa você planejar uma série de mudanças, fazer essa série de mudanças, monitorá-las e atuar para fazer as correções. E aí entrar num novo ciclo. Eu vou planejar as melhorias, eu vou melhorar, eu vou atuar, eu vou checar, eu vou implementar essas melhorias e aí eu vou implementar o próximo ciclo. Esse conceito de PDCA ele é muito importante, a indústria implementa isso há muito tempo, né? E os escritórios cada vez mais estão procurando isso aqui. Então, você implementar uma técnica de PDCA, se você se interessa pelo tema, você pode procurar mais. Né? Não é o nosso objetivo hoje aqui entrar no detalhe de cada ferramenta, até por causa do nosso tempo curto aí, mas a ideia do PDCA é esse ciclo contínuo aqui. Você tem também, você já deve ter ouvido falar por aí, né, um conceito chamado de Kaizen. Né? Kaizen é uma palavra dupla japonesa que significa change good, ou mudança boa. Kaizen nada mais é do que eu implementar ciclos de melhoria contínua rápidos. Ou seja, eu implementar PDCAs pequenos e rápidos. Ou seja, na prática, em vez de eu estar redesenhando e revisando meu processo uma vez por ano, eu vou fazer isso uma vez por mês com melhorias menores incrementais. Toda a metodologia ágil, hoje em dia, de desenvolvimento de software, por exemplo, é um grande Kaizen. Né? Aliás, a metodologia ágil se baseou em Lean. Lean é a origem de boa parte dos conceitos que a gente trabalha hoje em várias áreas. Tá? E o Kaizen é esse conceito de você implementar PDCAs pequenos e rápidos. Tá? Não implementar um PDCA muito longo, com muito planejamento, com muita ação de 6 meses, por exemplo. Não, é implementar, melhorar, ver o que acontece e implementar o próximo. Você ficar andando e fazendo essa melhoria contínua. Value Stream Map é uma anotação, tá? Para quem se interessar sobre ela, recomendo pesquisar bastante. Não é tão fácil de utilizar, né?
Ela é mais comum na indústria hoje em dia, mas eu tenho a impressão que isso aqui vai começar a entrar para tudo que é área daqui a pouco, porque ela é uma anotação para eu fazer um mapa de valor gerado ao cliente. Então, é muito interessante isso, porque às vezes a gente desenha processo olhando muito pelo lado operacional das coisas, né? Se a gente vai usar um BPMN, por exemplo, a gente cansa de ver empresas desenhando BPMN e o BPMN representa simplesmente os passos burocráticos que executam o processo, simplesmente representa a burocracia da empresa, simplesmente representa o operacional da empresa, né? O Value Stream Map, aqui a gente tem um exemplo, que é um exemplo que tem na internet bem comum aí. Ele é uma anotação que ele permite que eu não vou entrar nos detalhes da anotação aqui, para quem quiser buscar mais, né? Mas ela é uma anotação que ela tem foco em ver qual é o valor que o meu processo está gerando. Então você muda um pouco a orientação do processo. Ele vai justamente num dos problemas do BPMN, que é um foco muito operacional sem ter uma visão de valor que é gerado no final. Tá? O Value Stream Map também foi criado aí dentro desse conceito de Lean e é uma das ferramentas Lean mais utilizadas. Esse aqui é bem engraçado, que é Gemba, ou Gemba, depende de quem está falando. Esse é um conceito muito antigo e que hoje em dia está mais em voga do que nunca. O que significa isso aqui? Gemba significa o lugar onde o problema ocorreu, o lugar onde as coisas acontecem. E quando o cara fala ali, o japonês diz go to Gemba, quer dizer, vá para o lugar, saia da mesa, se levante da sua cadeira e vá para o ponto de venda, ou vá para a indústria, ou faça como os trabalhadores estão fazendo, repita o procedimento que eles estão fazendo para você entender como é que o processo é feito. Vá observar, vá na loja olhar como as coisas estão acontecendo. Se coloque como um cliente e tente comprar um produto na sua loja. Ligue para o seu 0800 e tente fazer uma alteração de serviço no seu 0800. Quer dizer, se coloque no local do problema, se coloque no local onde você pode estar colocando melhoria. Isso é uma coisa básica que muita empresa não faz hoje em dia. Né? E você hoje tem consultores aí falando, você tem que ter a visão do cliente, tem cliente oculto, você tem que ter visão. Isso aí tem mais de 60, 70 anos de idade, esse conceito aí. Tá? A indústria já faz isso há 60, 70 anos, aí, o varejo está começando a fazer isso aí na última década. Tá? Então é uma coisa bem legal aí, esse conceito aí. 5 porquês, aí todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Também é uma ferramenta que surgiu dentro desse conceito de Lean. A ideia é, a partir de um problema, você fazer 5 vezes a pergunta por quê, para você chegar na causa raiz, né? Na origem do problema realmente. Então aqui a gente tem um exemplo básico, né? Por exemplo, eu tenho uma planta doente e eu poderia perguntar por que a planta está doente? Porque falta de chuva. Mas por que falta de chuva? Porque falta de luz. Mas por que falta de luz? Porque o solo sem fertilizante. Mas por que o solo está sem fertilizante? Porque o solo rochoso. Por que o solo rochoso? Porque tem pragas. Né? Então, você vai perguntando 5 vezes a pergunta por quê, até você chegar na origem do problema realmente. Muitas vezes a gente atua na primeira ou na segunda origem do problema. Mas quando a gente pergunta 5 vezes a pergunta por quê, tem alguns estudos que dizem que a gente vai chegar no problema original, na real cerne da questão. E é aqui que eu tenho que atuar para implementar uma melhoria. E por fim, aqui a gente tem o conhecido diagrama espinha de peixe, né? Que é também conhecido como diagrama de causa e efeito, que é um diagrama onde eu viso mapear, né? É uma ferramenta de mapeamento também, né? Eu vou mapear quais são as causas que geram determinados efeitos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a atitude do garçom, tempo de espera num restaurante, o ambiente de um restaurante e a comida, que são os 4 grandes fatores aqui que são característicos de um restaurante, por exemplo. E eu tenho, por exemplo, um programa de limpeza, vamos pegar aqui um mais fácil aqui, espera desconfortável por mesa. Isso é um problema que o cliente explica. Isso é um problema que o cliente te fala. Por que acontece isso? Porque assentos na área de espera estão ruins. Então, ou porque longa espera para fechamento da conta, porque o computador está fora do ar. Então você vai mapeando aqui os problemas, a atitude do garçom confusa. Por quê? Garçom inexperiente. Por quê? Treinamento inadequado. Isso aqui é um exemplo bem basiquinho aqui, interessante, né? Então você tem o efeito aqui, o que é? O efeito é uma má experiência em um restaurante. Porque você tem uma atitude do garçom rude, porque ele está apressado.
Por quê? Porque tem muitas mesas. Então você vai ligando um conceito no outro e você começa a mapear as causas que geram os efeitos, e aqui no caso eu estou mapeando os efeitos ruins, né, os efeitos que podem me gerar problema. E em cima disso eu tenho que criar ações, né, para tentar resolver esses problemas. Por fim, algumas dicas que são comuns tanto no Lean quanto no BPM, né, que são conceitos do Lean, mas que se aplicam fortemente no BPM também. São melhores práticas do Lean. Primeiro, evite handoffs. Para quem não sabe, handoff é toda vez que um processo sai de uma área e vai para outra área. Isso já é estudado em BPM aí faz bastante tempo. O CBOC da BPMP fala muito em handoff, tá? Que é toda vez que o processo sai da minha área, por exemplo, sai da área financeira e vai para a área de recursos humanos. Toda vez que tem uma troca de áreas, você tem um handoff. Quanto mais handoff você tiver dentro de um processo, mais tempo ele vai tomar. Isso é um conceito, isso é uma certeza que você tem em processo. Então, você tem que evitar handoffs. Configure um centro de excelência em BPM interno. Assim como hoje em dia na indústria você tem, por exemplo, centros de qualidade, áreas de qualidade, né, é o mesmo paralelo. Né? Você, dentro de uma visão de BPM de processo, criar um centro de excelência em BPM. Utilize padrões e frameworks, né? Utilize melhores práticas, utilize o que a indústria já sabe sobre o seu processo e tem que fazer benchmarks, por exemplo, né? E os dois dos meus preferidos, né? Evite muitos chefes. Mas como assim evitar muitos chefes? Pessoal, quem executa processo na prática e mede eles através de BPMS, por exemplo, como a gente faz, sabe que o gargalo está sempre no chefe. Né? O gargalo é sempre o diretor, por exemplo. Ele que demora o processo, porque ele tem outras mil coisas, porque ele nunca está na empresa, porque ele se esquece de entrar no sistema. O pessoal operacional no dia a dia só faz aquilo lá, está sempre focado naquilo lá. Né? Os processos demoram muito quando tem muito chefe, quando tem muito diretor, quando tem muita gente que não é especializada naquele trabalho, que são muito multitarefas. Então, você tem que evitar isso. Quanto menos você depender de aprovações, por exemplo, mais rápido o seu processo vai andar. E, por fim, o que é o mais difícil e que é, infelizmente, o que a gente mais vê no Brasil, né, que é manter um processo simples, não complique as coisas. O brasileiro tem, na sua própria natureza, na sua concepção, a mania de complicar as coisas que são muito simples. Né? Então, existem uma série de ditados aí que eu gosto de repetir, como, por exemplo, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Né? E tem também aquele outro ditado que diz que difícil é fazer as coisas simples, né? Fácil é fazer difícil. Porque é muito mais fácil fazer difícil. Para mim fazer as coisas simples, eu tenho que gastar muito tutano, eu tenho que pensar muito para fazer as coisas simples. E geralmente a gente para num determinado estágio lá porque a gente desiste. Tá bom aqui. Não tem mais como simplificar isso aqui. Não tem porquê, não tem como. Porque tem uma norma lá, porque tem uma lei que diz não sei o quê, que não dá para melhorar mais. Então a gente vê isso aí no dia a dia aí, e é bastante engraçado isso. Então, mantenha os processos simples, não complica as coisas. Você não tem como dizer que você está aplicando o conceito de Lean se você não estiver aplicando o conceito de simplificação. Tá? Então, se você trabalha numa organização que trabalha muito com questão burocrática, que trabalha muito com questão de medo de mudança, se você trabalha numa organização que você tem muitas idas e vindas, muitas regras, né, você vai ter dificuldades para implementar os conceitos do Lean, porque o Lean depende disso, ele respira simplificação, ele respira eliminar coisas inúteis. Ok? Então, o conceito de Lean BPM é, por fim, em resumo, né, eliminar as perdas inúteis de um processo de negócio. Esse é o ponto, usando ferramentas técnicas e a filosofia da manufatura enxuta ou Lean. Pessoal, agradeço fortemente aí a presença de todos. Levei 40 minutos. Expliquei conceitos que eu poderia estar falando até segunda-feira que vem com vocês. Eu poderia ficar 3 dias falando sobre tudo isso aqui com vocês. Mas a ideia aqui foi introduzir e consolidar alguns conceitos. Né? Espero que tenha sido proveitoso para todos. Né? Eu vou responder algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat para mim. E se alguém tiver alguma pergunta, pode botar ali no chat. Né? Se não, eu agradeço muito, desejo um ótimo final de semana e convido a acompanhar no nosso site os próximos eventos que nós vamos ter. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, Rafael,
Existem empresas efetivamente implementando o Lean BPM no Brasil. E existem muitas empresas falando isso, né? Hoje está muito na moda, como eu comentei hoje, né? E o pessoal gosta muito das coisas que estão na moda, né? Então, Lean BPM é uma coisa que está na moda. Você fala Lean BPM, ó, que bonito, estou implementando Lean BPM, né? Esses dias eu fui num evento aí que o tema da palestra era uma empresa que estava implementando Lean BPM, mas eu fiquei lá, acho que 1 hora e meia, e eu não vi nenhuma técnica Lean sendo implementada, né? Me pareceu que era uma coisa mais bonita mesmo, que eles estavam falando. Então, é uma coisa que a gente vê muita gente falando, mas é pouca gente implementando mesmo na prática. Tá? Tem outra pergunta aqui. Qual seria a duração de um projeto relacionado em investimento médio? Não dá para saber o investimento, porque isso depende muito da empresa, isso depende muito do tamanho, vamos dizer assim, do tamanho da sua organização, da quantidade de processos, né? Isso. Mas o que eu vou te dizer? Você não vai conseguir implementar Lean se você não tiver uma equipe dedicada para isso, tá? Uma equipe capacitada para isso. Você não vai conseguir implementar Lean se você não tiver apoio da gestão, tá? E quanto ao prazo de duração, o prazo tem que ser o mais curto possível, porque se você implementar um projeto que você está dizendo que é Lean em 1 ano, não é Lean, entendeu? Essa é a questão. Ah, vamos implementar mudanças para 2016. Bom, não é Lean. Isso não é Lean. Né? Lean seria se você implementar mudanças no primeiro trimestre de 2015 e monitorar elas e depois no segundo trimestre implementar melhorias e aí poder ficar repetindo esse nível de melhoria. Tá? Então, em relação a prazo, são mudanças rápidas. O que eu posso fazer agora para mudar isso aqui? Não é planejamento de longo prazo, né? Que, graças a Deus, é uma coisa que está cada vez mais morrendo nas empresas, né? Antigamente a gente fazia aqueles planejamentos estratégicos por 5, 10, 15 anos, né? Que é uma piada. Ninguém mais faz isso hoje em dia, porque a gente sabe que o mundo não funciona assim, tá? Então, nós trabalhamos cada vez mais, se trabalha no mundo com o conceito de mudança rápida. Ter agilidade para mudar e planejar a curto prazo. Tem um colega comentando que foi o áudio intermitente durante a apresentação, não tive reclamações de outras pessoas, mas às vezes acontece, né? A apresentação está sendo gravada e quem quiser acompanhar vai poder ver no nosso YouTube depois, tá? Tem sugestão de alguma ferramenta para monitorar desperdícios? Opa, peraí, que cortou aqui para mim. Tem sugestão de alguma ferramenta para monitorar desperdícios ou inatividades? Um BPMS é uma ferramenta que permite você implementar o conceito Lean se você utilizá-la para esse fim, né? Como toda ferramenta, eu posso fazer bom uso dela ou mau uso dela. Eu posso, a ferramenta BPMS, por exemplo, que é o caso do Orquestra, por exemplo, é uma ferramenta que permite que você faça implementação de ciclos de melhorias constantes. Mas isso tem muito mais a ver com atitudes do que com ferramentas, entendeu? Não adianta eu ter a ferramenta se eu não tiver apoio da gestão, se eu não tiver uma governança que permita fazer mudanças a curto prazo, se eu não tiver responsabilidade das pessoas em promover essas mudanças práticas. Então, antes de você pensar em ferramenta, no caso de Lean, tá? A gente tem uma tendência a sempre procurar ferramenta, né? Antes de mais nada, Lean é uma filosofia. Você tem que absorver esses conceitos e implementar isso dentro da empresa sem ferramenta nenhuma. Você tem que estar disponível para implementar esses conceitos, tá? Tem ferramentas que vão te ajudar nisso aí, a monitorar, a ver os desperdícios, né? BPMS é uma delas. Como ligar métodos ágeis com Lean BPM? Métodos ágeis, Lean e BPM têm tudo a ver uma coisa com a outra. Tá? Os conceitos, as bases, os pilares filosóficos de cada um deles são os mesmos. Tá? São exatamente os mesmos. Se a gente vai estudar método ágil, se a gente vai estudar BPM, se a gente vai estudar Lean, todos são alicerçados nos mesmos conceitos. Melhoria contínua, ciclo rápido de interações, valor do cliente. São esses 3 principais conceitos. Processo olhando pela visão do cliente. Entregas rápidas, todos eles têm os mesmos conceitos. Tá? Se eu implemento metodologia ágil, por exemplo, vamos dizer que na sua empresa você quer implementar metodologia ágil ou você está implementando metodologia ágil. Se você estudar o conceito de Lean na manufatura, você vai
com certeza, aprender alguns conceitos novos que, eventualmente, as metodologias ágeis não adaptaram ainda, que vão te ajudar a implementar a metodologia ágil melhor ainda, entende? Então, se você implementa, resumindo, né, se você implementa ágil e você estudar Lean, você vai implementar ágil melhor, com certeza. Tá? Assim como o BPM também é a mesma coisa. Estamos fazendo esforços... Uma pergunta grande aqui. Estamos fazendo esforços para implementar o conceito Lean na nossa empresa. Na construção de um novo projeto, já temos práticas de usar algumas ferramentas Lean. Inclusive, atuamos com cargas rápidas que são resolvidas de imediato antes do fechamento do planejamento do processo. Ok. Não era uma pergunta, era só uma afirmação aqui. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Acredito que eu tenha respondido tudo, pessoal. É isso aí. Respondi tudo. Como eu comentei, essa apresentação foi gravada, vai estar disponível no nosso YouTube nos próximos dias. Se você quiser espalhar para os seus colegas aí, se sinta-se à vontade. Tá? Lá no YouTube, lá no nosso site você tem o link para o YouTube. E, bom, agradeço muito aí a presença de todos. Tá o meu e-mail aí se alguém tiver alguma dúvida. E espero ter contribuído aí um pouco aí para a nossa discussão de ideias aí nessa sexta-feira de hoje. Ok? Muito obrigado então a todos e um grande abraço.